Estúdio Tribuna Online, hoje com a presença do presidente da Assembleia Legislativa, Marcelo Santos. Marcelo, é um grande prazer ter você aqui conosco hoje. Prazer todo meu, Luciano, Eduardo, mais uma vez estar nesse programa tão bacana. Comigo aqui, Eduardo Maia, colunista do Jornal A Tribuna, coluna Plenário, publicada diariamente no jornal e também do telejornal TN2. Marcelo, eu queria começar com uma pergunta para você. Você está no seu 6º mandato como deputado estadual, agora é presidente da Assembleia Legislativa, foi vereador por Cariacica. Curiosidade que eu tenho, o que mudou nesses anos? O eleitor mudou? O homem público mudou ou nada mudou? Mudou. Mudou o homem público, mudou o eleitor, Marcelo, e também mudou a política, né? Nós temos aí uma mudança drástica na eleição, a política totalmente com posição extrema, né? Composição extrema e eleitor com posição extremista, né? O resultado das últimas eleições é um exemplo claro disso. Mas o amadurecimento, né, desse processo de eleições, de vida pública, te faz enxergar mais e melhor. E, naturalmente, quem tem essa sensibilidade do aprendizado aperfeiçoa naturalmente a sua ação. Então, assim, é um amadurecimento que mudou o eleitor e que mudou o homem público. Hoje eu tenho uma visão um bocado diferente de muita coisa, principalmente o diálogo. Então, hoje, a minha principal ferramenta é o diálogo, ainda mais no exercício da presidência. E esse diálogo faz com que nós possamos produzir bons resultados. Então, assim, mudei de fato. Presidente, desde que o senhor assumiu essa gestão na Assembleia, muito tem se falado entre os próprios deputados da sua capacidade de unir todo mundo em torno das pautas importantes da casa. E isso até deputado ferrenhos da oposição falam muito, que o Marcelo consegue sentar com todo mundo e consegue resolver ele mesmo. Ao que o senhor atribui isso? Diálogo. Esse diálogo, né, que eu estabeleci nas relações que eu tenho fora e dentro da Assembleia. Eu costumo dizer para as pessoas que nós temos a Assembleia mais extremista de todos os tempos. Uma composição totalmente diferente das 5 últimas Assembleias Legislaturas que eu participei. Né? Ela é um retrato fiel da composição das casas legislativas no Brasil e no próprio Congresso Nacional. E qual foi o grande lance nosso na presidência da Assembleia, com os meus colegas da mesa e os deputados de plenário? É o estabelecimento do diálogo. Eu posso não concordar, Luciano, com uma posição sua, mas eu tenho que respeitá-la, porque você tem uma representatividade ali naquela casa. Então, ninguém está certo ou está errado na Assembleia. Existe um debate e a colocação das suas posições. Né? Tem algumas matérias que elas atendem uma maioria, mas tem uma outra parte do plenário que não concorda. Não quer dizer que a maioria esteja certo e que a minoria esteja errado. Na verdade, a composição do parlamento é essa manutenção da democracia, do debate, que é bacana. Então, eu estabeleci isso e nós temos uma agenda constante, justamente, de antecipar, inclusive, pautas que nós teremos para frente e esse diálogo. Porque se fosse em outro tempo, ou da forma que estava iniciando a construção dessa legislatura, nós teríamos um debate ali que poderia chegar até as vias de fato, que é o que acontece no Congresso Nacional. Então, nós temos lá uma casa plural, uma composição totalmente diversificada, mas eles se respeitam. E esse respeito que é a baliza hoje lá no plenário da Assembleia. Em nível federal, esse diálogo me parece ser uma mercadoria cada vez mais escassa, né? E o senhor já se manifestou aqui nesse mesmo estúdio que o senhor almeja talvez um posto federal, um mandato federal. Isso aí. Como levar esse diálogo ao Congresso Nacional, onde a polarização está assim, no nível máximo? Eu acho que a experiência é que faz isso, né? Nem todo mundo lá no Congresso Nacional faz um debate extremo. Porque o debate extremo ele não produz resultado nenhum para a sociedade, a não ser para uma torcida. Né? Volta e meia você fala assim, ouve as pessoas falando. Que o Supremo Tribunal agora está fazendo o papel do Legislativo. Não. Na verdade, o Supremo está legislando pela ausência do Congresso Nacional de exercer o seu verdadeiro papel, de legislar. O Congresso Nacional optou por outras pautas, que é a pauta ideológica. Subir na tribuna da Câmara e do Senado e apresentar suas bandeiras ideológicas. E não debater o país. Nós precisamos fazer um debate profundo de país. E essa experiência de político de chão de fábrica que está faltando lá no Congresso Nacional. Então, eu
né, tenho um planejamento na minha vida pública de não disputar mais a reeleição para a Assembleia Legislativa. Eu tracei um plano de voo, esse plano de voo é para Brasília. Nosso grupo decidiu que nós temos que buscar uma vaga, por exemplo, na Câmara Federal. E eu estou trabalhando para isso. Mas eu não confundo, estando na presidência, como deputado estadual, essa disputa que é ainda lá em 2026. Então, na verdade, é um planejamento que nós temos, mas o nosso trabalho é totalmente focado pela gestão da Assembleia Legislativa e as entregas que nós precisamos fazer para a população do Espírito Santo. E quando o governo do Estado, quando o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria, o Tribunal de Contas nos encaminha a matéria, ou tem matéria de colegas deputados, nós temos uma responsabilidade muito grande. Nós vamos votar a LDO agora, a Lei de Diretriz Orçamentária. Logo após a Lei de Diretriz Orçamentária, nós votaremos o orçamento. O orçamento está previsto ou não tem previsão de muita coisa. Tem muita coisa prevista e muita coisa que não está prevista. Por isso, os deputados têm que apresentar emenda. Quando o deputado foge desse debate e vai só para o debate ideológico, então, para que serve a Assembleia? Então, nós, na Assembleia Legislativa, diferente de uma grande parte de congressistas, nós temos um debate muito legal. Horas, naturalmente, você tem lá um debate ideológico, mas ele não é o principal ingrediente dos debates principais que nós temos lá na Assembleia Legislativa. Presidente, o senhor falou um pouquinho sobre as suas ações frente à Assembleia. A gente recebeu que a Assembleia pretende mudar um pouco a estrutura, talvez reformas em gabinetes. Como é que está sendo tratado isso internamente? Já tem algo assim posto para todo mundo? Nós temos uma Assembleia que já tem quase 25 anos e nós precisamos fazer um processo de reforma. Porque se você não fizer manutenção periódica, você tem um gasto muito maior. A manutenção, ela diminui os problemas que você pode ter lá na frente. Por exemplo, eu tenho um problema na rede elétrica. Eu tenho um problema na central de ar-condicionado. Normalmente um ar-condicionado ele funciona 15 a 20 anos. Nosso ar-condicionado já passou dessa idade. E é um ar-condicionado ultrapassado, já não tem a função para o qual ele foi adquirido. Nós temos lá uma estrutura de gabinete totalmente precária, as portas não fecham, os móveis estão quebrados. Recentemente, logo quando eu assumi, uma servidora nossa, um jornalista, ela tomou uma descarga elétrica, porque a chuva forte que caiu dentro da estrutura da casa molhou e danificou a rede, e ela, ao desligar o chaveamento, ela tomou uma descarga elétrica. Graças a Deus não passou disso. Mas e se tivesse algo a maior? Era o meu CPF que estava ali. Então nós vamos fazer uma manutenção, estamos fazendo a parte externa, né? Ali é uma sede de poder, então tem a parte externa, nós estamos fazendo a manutenção, já está bem avançada, e temos uma manutenção interna, que aí é reforma de gabinete, das secretarias, para tornar o ambiente... Porque hoje o ambiente que os servidores trabalham é insalubre. Tem lugar lá que você não consegue tanto mofo, tem lugar lá que não tem ar-condicionado, tem lugar lá que você não consegue ficar, porque não tem um material adequado para se sentar, para ter uma mesa. Então, nós estamos modernizando a Assembleia, fizemos uma adesão bacana de notebooks para que os nossos servidores, até porque a Assembleia Legislativa foi a primeira Assembleia digital do país, né? Economizamos já 15 milhões de reais pelo não uso do papel. Isso é muito bacana registrar. Esse dinheiro, naturalmente, já está investido em um bocado de lugar Espírito Santo afora. Então, a ideia é modernizar, mas não é gastar. É fazer aquilo que não foi feito no passado, vamos ter que investir e padronizar o trabalho lá, porque tem um monte de puxadinho dentro da Assembleia. Então, a ideia é organizar isso, dar uma condição para o parlamentar receber os cidadãos que vêm lá de Irupi ou daqui da própria Grande Vitória, mas ter uma recepção decente e adequada para que ele possa sentar, esperar ou, de repente, preparar algum material para entregar para o deputado, porque ele não tem nenhuma estrutura de atravessar, por exemplo, um pedido para um deputado, para aquilo se tornar um processo, mesmo que virtual. Então, é ter um ambiente adequado para os nossos servidores, para os parlamentares, mas principalmente para o nosso principal cliente, que é o povo. Deputado, eu estive em Brasília recentemente e eu ouvi um pronunciamento do ministro Barroso, presidente do STF. Ele falava que o ser humano está em profundas transformações, inteligência artificial, tecnologia, etc. E ele falava sobre a necessidade de uma adequação geral em relação a esse novo ser humano. O senhor, como legislador, que leis o senhor consegue antever que serão necessárias para atender essas demandas que estão surgindo para a sociedade a partir desse avanço alucinado da tecnologia? Bom, esse mesmo Barroso que falou isso também disse que
Lá atrás, as grandes empresas, as mais valiosas, eram as mineradoras e as exploradoras de petróleo e gás. Hoje, as empresas de maior valor de mercado são as empresas de tecnologias. Apple, Facebook, Instagram e por aí vai. NVIDIA, que inclusive é a mais valiosa do mundo. Então, nós temos ferramentas tecnológicas que podem transformar o mundo em melhor ou pior. Depende de quem está gerindo isso. Então, a inteligência artificial, por exemplo, ela é uma grande ferramenta que nos auxilia, mas, ao mesmo tempo, ela provoca um bocado de coisa. Você vê aí as fake news, como é que ela muda a voz de um vídeo e coloca a voz de um ser humano falando e ele nunca falou aquilo. Então, nós temos que ter um regramento, de fato. Há de se ter um controle. E a nossa legislação, na verdade, Luciano, eu entendo que uma lei ela só deve ser colocada para ser debatida, discutida, em último caso. É como uma decretação de prisão. Você não vai prender o cidadão só porque há uma suspeita de ele cometer um crime. No final, se entender que ele pode provocar um risco à sociedade, prende-se ele. A lei não é diferente. Você tem que instituir leis a partir do momento que você não conseguiu fazer uma organização, por exemplo, de como gerir a inteligência artificial para o bem. Então, são mecanismos, nós temos que fazer avaliação. O próprio Supremo Tribunal Federal tem funcionado muito sobre esse tema. Fake news, como é que isso ajuda, como é que isso atrapalha as pessoas, beneficia uns em detrimento de outros. Mas o Barroso tem falado muito isso e é verdade. Mas nós não podemos só proibir. Não é só proibir. Então, nós temos que acompanhar a evolução disso tudo para, ao final, talvez no debate, a gente possa corrigir. Mas muitas coisas terão que ser editadas, normas, para você impor limites, porque as pessoas acham que inteligência artificial, mundo virtual, é algo sem limite que você pode fazer tudo. Não, não é isso. Você pode mudar a vida de uma pessoa. Então, é muito importante acompanhar esse avanço. Mas instituir regras assim de imediato, não sei se seria o necessário agora. Mas o senhor prevê um grande impacto nas próximas eleições já dessa questão? Muito grande. Muito grande. Por isso o alerta das fake news, Muito grande mesmo. Porque você, como eu disse, você pode ajudar alguém e prejudicar o outro com uma simples postagem, com uma mensagem que foi disparada, produzida pela inteligência artificial. Agora, dentro de uma empresa, dentro de uma assembleia, nós temos a Alezinha, a inteligência artificial, que funciona na assembleia, ajuda a gente pra caramba. Isso tem ajudado o mundo a crescer mais, se desenvolver. Eu falava num evento sobre meio ambiente, e aí nós falávamos sobre a construção da BR-101, que no Espírito Santo foi um fracasso. Rio de Janeiro avançou, Bahia avançou um bocado, e no Espírito Santo não. Por quê? Porque não fizeram o licenciamento adequado quando ela passava ali em Soretama, naquela mata. Uma mata rica, um ativo ambiental muito bacana. E aí parou a obra. Por que não vai, não? Por que não pode avançar? Não pode tirar uma árvore ali que é centenária e tal? Beleza. Mas e a tecnologia que nós temos hoje, que dá para fazer um bocado de coisa? Não foi usado. Então, nós temos que estar atento a isso. Fazer um projeto prevendo tudo isso. As novas ferramentas tecnológicas, a inteligência artificial ajuda isso muito. Basta você saber usar. Ou não querer usar, que é o caso que aconteceu com esse edital. Então, assim, eu acho que ela vai ser muito importante para a gente nesse período, mas, ao mesmo tempo, temos que estar vigilantes. E aí, quando eu falo de norma, a eleição é um laboratório danado para você saber o que você vai fazer para as próximas de acordo com essa. Então, a partir daí, nós poderíamos editar normas para restringir isso ou aquilo, mas nós vamos ter um impacto muito grande com a inteligência artificial nessa eleição. Presidente, voltando agora para a Assembleia, tem previsão de concurso público, né? Temos, está bem avançado. Inclusive, a minha ida a Brasília, além de outras tantas agendas, a principal delas foi visitar a Câmara dos Deputados, numa comissão que elaborou o concurso público, o último, inclusive, que eles já estão convocando, porque o modelo deles é muito legal, muito mais eficiente do que nós imaginávamos fazer na Assembleia. Então, já está sendo adaptado o modelo deles para o edital e nos próximos dias nós estaremos publicando e vamos ter um concurso. Esse concurso, ele visa o quê? Fortalecer as comissões com um profissional capacitado para auxiliar, por exemplo, na peça orçamentária. O orçamento do Estado, o orçamento público, ele é muito complexo. Tem rubricas ali que você tem que interpretá-las
ações que você tem que fazer quando você muda uma rubrica, coloca um dinheiro numa dita secretaria, tem que tirar de outra. Não é um orçamento convencional como um orçamento da iniciativa privada. O público é muito complexo. E como é que você vai contratar pessoas que talvez não tenham conhecimento de orçamento público? Então, essa modelagem do Congresso Nacional, Câmara e Senado, foi muito legal, que vai ser a nossa baliza para isso. Então, assim, eu quero fortalecer as comissões para que elas possam emitir os seus pareceres, dando, inclusive, subsídio aos deputados nos seus discursos, nos seus pareceres, no toque final de um relatório, inclusive em artigos que o próprio deputado pode escrever com apoio, né, desses técnicos capacitados. Então, você tem comissões ali que são comissões muito importantes para a Assembleia. Comissão de Constituição e Justiça. Ela faz o controle de constitucionalidade, mesmo sendo prévio, passando pela presidência, mas quem funciona no processo mesmo para dar subsídio real é a Comissão de Justiça. Comissão de Finanças, né, que fala tudo que é de orçamento que o Estado coloca, ela tem que funcionar. Então, tem que ter um amparo técnico muito bacana. Comissão de Agricultura, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Comunicação, Comissão de Turismo, ou seja, nós temos que ter essas comissões funcionando com o pessoal dando apoiamento técnico para quando o deputado for fazer o seu parecer, mesmo que negativo, por exemplo, para o governo, está bem subsidiado e não parecer político. Então, essas comissões temáticas têm que ter ali um pessoal qualificado para melhor qualificar os pareceres dos parlamentares. E já é possível falarmos em número de vagas ou muito cedo, presidente? Olha, em princípio, nós estávamos pensando em colocar 25 vagas, mas nós estamos chegando a 35 vagas. É lógico que algumas poderão ter, se nós decidimos incluir agora, no caso de procurador, cadastro de reserva. Mas, em princípio, são 35 vagas, podendo chegar a 40. E essa é a reta final da decisão que nós vamos tomar aqui agora, de acordo com o número de profissionais que nós vamos colocar para participar do concurso para subsidiar as comissões. Aí tem a Polícia Legislativa, que nós vamos fazer concurso também, não é tão grande, é um concurso menor para a gente estruturar a Polícia Legislativa e aí talvez o ano que vem fazer um concurso maior. Então seria 40 agora e no ano que vem um outro concurso. Em tese, né? Pode ser aumento, pode mudar, mas a princípio... Em princípio, 40 para repetir talvez isso ou até mais no ano que vem, porque muitos servidores vão aposentar o ano que vem. E muitos nesse ano ainda. Então, nós criamos o Instituto do Pai, que é um plano de aposentadoria incentivada, que muita gente aderiu e outros não aderiram porque passava pouquinho do tempo dele. E ele perdia alguma coisa. Então, eles vão aposentar agora no final do ano e no início do ano que vem. Então, vai ser uma baliza também importante para o nosso concurso. Vamos entrar na agenda política, André? Vamos. Presidente, recentemente o senhor tomou a decisão de deixar o Podemos, né, partido aí presidido pelo deputado federal Gilson Daniel. A gente queria entender o motivo desse passo dado pelo senhor e em que pé está, se o senhor já está sem partido, já houve a desfiliação. Olha, daqui a pouco eu tenho a decisão. Na verdade, assim, foi construída a minha saída do Podemos justamente por isso, né? Eu tenho um projeto político. Esse projeto, em alguns momentos, ele não se alinhava um pouco com o Gilson, que eu quero registrar aqui, que eu tenho uma parceria muito antiga com o Gilson, longa, desde ele prefeito do município de Viana, depois ele fora da prefeitura, secretário de Estado, ajudei a montar esse partido no Estado. Então, a minha saída ela foi uma saída consensual. Não por nenhuma briga, acho que não é esse o caso, mas eu acho que o projeto e o modelo de tocar o projeto não se alinhava ao meu. Então, eu naturalmente conversei com o Gilson, conversei com a Renata, a nossa presidente nacional, que imediatamente falou que não teria nenhum problema com a minha saída, mas, lógico, deixando a porta aberta para o futuro, caso eu queira voltar, né? Tipo, o bom filho a casa retorna. Deixar a porta mas aberta. nessas horas, quer dizer, com essa reforma política que limitou o número de candidatos, por exemplo, a deputado federal e deputado estadual, antigamente você fazia coligação, hoje você não tem mais. Então, a construção partidária é algo que depende de uma dedicação muito grande. Eu me dediquei um bocado no Podemos. Então, eu queria fazer um movimento que eu pudesse participar mais ativamente disso e não ficar meramente figurando como um candidato lá. Então, assim, ajudei a construir o partido, mas eu quero fazer construção de chapa, construção de ideias, de projeto para o Estado, entendeu? Estou no projeto
na relação com o governador Renato Casagrande, meu grande parceiro. Eu costumo dizer, e falei isso aqui na entrevista, o único candidato que eu tenho para 2026 é com o Renato Casagrande para o Senado. Fora isso, nós vamos discutir as múltiplas possibilidades. Não tem chance do senhor ser o nome para o Senado? Não, o nome do Senado é Renato Casagrande. Assim, nós na política, nós temos que estar preparados para jogar em todas as posições. Assim, o cara tem que ter uma experiência para isso. Então, eu, ao longo desse tempo, vim me preparando para deixar a Assembleia, cumprir uma missão. Acho que eu estou cumprindo um papel que a experiência de vida pública me deu, de fazer uma entrega legal para os meus colegas deputados, fortalecendo o mandato deles, nessa relação que eu tenho com o governo, de não ter uma Assembleia que fizesse chantagem com o governo, de só aprovar uma matéria se fizesse essa entrega. Não tem isso. Não tem e não terá enquanto eu estiver à frente da Assembleia. Nós podemos divergir, que é natural, diverge dentro de casa, no partido não vai divergir em relação entre chefe de poderes e instituições, mas a nossa divergência é muito republicana, é de dizer, não concordo com isso aqui, isso acontece. Então, a minha relação com o governador é uma relação política e de amizade. Eu não misturo a relação política e de amizade com a gestão da casa e a relação que eu tenho com meus colegas deputados. Então, acho que é isso que produz esse bom resultado. Então, todas as matérias de interesse coletivo que chegaram na Assembleia, todas elas foram devolvidas para o governo na velocidade que o governo e a sociedade necessitavam. Então, não teve nenhum projeto que nós atrapalhamos o desenvolvimento do Espírito Santo e com apoio de todas as posições lá dentro da Assembleia. Isso que é bacana. Porque quando chega um interesse público, ali nós temos que nos despir das nossas vaidades, das ideologias e entregar para o Espírito Santo. Então, esse é o modelo de gestão que eu estou imprimindo lá na Assembleia e colocando lá para a sociedade. Então, assim, voltando aqui à questão de disputar, eu disputo a eleição de deputado federal, que é o nosso projeto, mas com uma relação muito tranquila com o governo, relação tranquila com o Gilson. Né? Tem um processo no TRE que já foi a manifestação ministerial favorável à minha saída, sem prejuízo algum para o mandato. Vai ser votado hoje lá no pleno do TRE. E aí eu vou tomar uma decisão no tempo certo, até porque o tempo, nesse caso, está a meu favor. Né? A eleição que eu vou disputar é em 2026. Então, eu vou participar das eleições municipais em todas as 78 cidades. Mas não serei eu o candidato. E essa construção leva o deputado Marcelo Santos, o homem político Marcelo Santos, para qual partido e para qual direção? Então, eu tenho alguns convites que foram feitos. Né? O próprio governador me convidou para o PSB, o Ricardo Ferraço me convidou para o MDB, o da Vitória me convidou para ir para o PP, o Eric Musso me convidou para o Partido Republicano, e por aí vai. Então, como eu tenho esse tempo todo, eu tenho que fazer uma avaliação para um partido que eu me sinta partícipe das decisões e da organização dele. Então é isso que eu vou discutir a partir do momento que eu tiver minha carta de alforria no TRE. Nos bastidores tem se falado muito em União Brasil, presidente. Tem a chance também? Também, Qual União a sua Brasil. relação com o secretário Felipe Rigoni? Não, a minha relação com o Felipe Rigoni é muito boa. Eu tenho uma relação estreita, que não é de agora, com o presidente nacional, que é o Rueda, e o deputado Fábio, que é lá do Paraná. Aliás, até com o Elmar também. Eu tenho uma relação com vários deputados de várias bancadas em Brasília. E lá atrás o Rueda já havia me convidado, mas tinha uma briga danada entre o Bivar e o ACM, e que culminou na saída e a eleição do Rueda. O Rueda reafirmou o convite para que eu pudesse me filiar à União Brasil. E vai ser uma das agremiações que eu vou estar discutindo essa possibilidade. Me identifico, né, com a União Brasil. O Caiado, para mim, é um grande governador, um dos melhores governadores do país, com uma atenção muito legal que ele dá às forças de segurança. Acho que é importante fortalecer. E tem uma posição que eu acho bacana dele. Mas eu tenho outros parceiros que me convidaram, que eu também tenho uma identidade com as agremiações que eu fui convidado. Mas na sua agenda pessoal, essa definição vai sair até quando? Acredito que nesse mês agora, de julho. Até o mês de julho tem que tomar uma decisão. Eu não posso ficar sem partido, né? Ficaremos atentos aqui, né? Ficaremos atentos. E, presidente, ainda falando sobre política local, o senhor tem posições um pouco diferentes das do governador no sentido Grande Vitória.
Na Serra, o senhor deve apoiar o Pablo Muribeca, Vou correto? apoiar o Pablo Muribeca. E em Vitória, Lorenzo Pasolini? Em Vitória eu estou com o Lorenzo Pasolini, eu tenho uma relação muito estreita com o líder do governo Pasolini, que é o Duda Brasil, que é a figura que eu tenho uma relação estreita, política, de amizade. E tenho uma relação com o Pasolini que é antes da vida pública, né? Pasolini delegado de polícia. Ajudei ele, enquanto parlamentar, a reestruturar a DPCA na época que ele foi para lá. Depois ele chegou na Assembleia, fizemos uma boa parceria no plenário. Não me envolvi na eleição em Vitória, na disputa, quando ele chegou à prefeitura, mas eu não vou te negar que ele foi um grande parceiro do vereador, que é meu amigo e aliado político, que é o líder do governo, fortalecendo o mandato dele. Então isso tem um peso muito importante para mim. E respeitando, inclusive, os meus colegas deputados que tem lá. Estou disputando Capitão Assunção, que é meu parceiro de primeira hora nas ações do plenário, João Cosa, que é um parceiro que eu tenho, a Camila Valadão, outra parceira, assim. Nós temos uma relação muito próxima, mas também muito franca. E eu falei isso para eles, a motivação que me fez estar no movimento com o Pasolini. E o senhor já conversou com o governador Renato Casagrande sobre essas... Ele sabe. Ele sabe? Ele sabe. Ele sabe. Está tudo certo? Certo, claro, ele sabe. Independência dos poderes, né? Não, assim, é questão política, né? Assim, é identidade política. Você, em algum momento, você vai estar no palanque. Na maioria dos meus aliados são os aliados do governador. A maioria deles. Em alguns momentos a gente diverge. Mas diverge no campo local, né? Em Vitória ele tem uma ideia, uma identidade até um pouco neutra agora aqui em Vitória. Eu tenho com o Pasolini por conta dessa relação. Na Serra eu tenho relação com o Pablo Muribeca, que foi quem me procurou para a gente dialogar, se eu pudesse apoiá-lo ou não. Em Viana, com o Anderson Bueno. Em Cariacica, com o Clério, foi eu que lancei o Clério, candidato a prefeito. Então vai continuar a reeleição, tá vendo um trabalho bacana pra caramba. Em Vila Velha com o Arnaldinho. Eu fui o único deputado que apoiou o Arnaldinho na candidatura dele de prefeito, quando todo mundo achava que ele ia tomar um baile, ele é prefeito de Vila Velha. Então, assim, tem feito um trabalho bacana, merece continuar. Então, estou com ele. O governador podia estar em outro palanque. Então, assim, não é isso. Porque ele está, eu tenho que estar. Porque eu estou, ele tem que estar. Nós temos identidade política com agentes políticos nas cidades, né? Então, na maioria das vezes, eu e o governador estamos juntos. Em alguns detalhes, não tão juntos assim, porque ele opta por um candidato e eu por outro. O senhor falou, o senhor sublinhou essa questão da segurança nessa última fala do senhor. O senhor vê necessidade de reformulação ou de novas medidas nessa área da segurança pública? O senhor vê com preocupação Não, o governador Renato Casagrande tem feito. Nós tivemos um período aqui que ficou estagnado os investimentos na segurança pública. Segurança pública não pode ser uma ação de governo, tem que ser uma ação de Estado. Renato Casagrande foi o governador que mais investiu na segurança pública na história desse Estado. E quando você tem um freio de investimentos, você rompe esse ciclo, né? Porque o policial militar, quando ele completa uma certa idade, vai para a reserva. E se você não suprir aquilo ali, você tem um déficit. Não só o policial militar, como o bombeiro militar, como o policial civil, agora tem um polícia penal. Então, assim, você recuperar isso não é tarefa fácil, porque você vai fazendo... É o que eu falei da reforma. Se você não fizer manutenção num prédio, quando você for olhar sem reforma 25 anos, você vai ter um gasto danado. E você não consegue fazer de uma vez por todas, né? Tem que fazer um projeto, fazer por etapa. Depois você para o plenário da Assembleia. Cabeamento passando por tudo lá. A deputada lá caiu por conta desses cabeamentos por cima do carpete. Então, assim... Então, na segurança pública não é. Renato tem feito isso. Mas é um ponto importante que merece toda a nossa atenção. Então, a Assembleia Legislativa tem dado todo o suporte ao governador Renato Casagrande nas ações da segurança pública por conta desse período que ficou estagnado os investimentos. Deputado, eu queria falar sobre o seu pai, Aloysio Santos, que foi um político muito importante aqui no Espírito Santo. Como é que o senhor veria, qual foi a importância dele? E eu vejo, muitas vezes, é uma curiosidade que eu tenho, muitas pessoas manifestaram isso para mim. Como foi assim, a influência dele na sua vida política, assim, em termos de conceitos? E o que seria o deputado? Qual a visão que ele teria hoje, o senhor acha, do mundo como está aí, da política hoje? Ah, sim. A visão dele basicamente é minha, né? Que o mundo anda muito complicado. Nós não temos mais o debate que acontecia. Tem uma passagem de Fernando Henrique, presidente, e Lula na Câmara dos Deputados, e a bancada do PT estava travando uma votação. Fernando Henrique chamou os deputados do PT e falou assim, olha, eu quero que vocês votem da forma que vocês entenderem, mas votem, não travem a pauta.
porque senão eu estava travando a pauta do Brasil. Então, esse tipo de diálogo não tem mais. Independente que, na época, o PT era oposição ao PSDB. Era o que nós chamávamos, na época, de esquerda e direita, que mudou o conceito agora. Então, hoje você não tem isso. Então, meu pai, naturalmente, estaria falando, puxa vida, acabou aquele modelo de política, de dialogar, mesmo sendo contrário à posição do outro. Então, assim, mas meu pai foi importante para mim. Né? Meu pai me deu, foi uma grande matriz para que eu pudesse ter como base a política do diálogo, a política do respeito, né? A política de estar mais presente, muito importante na minha formação política, né? E ele, se eu falar com você que meu pai foi um grande entusiasta de eu entrar na política, não foi. Eu andava com meu pai, né? Sempre segui ele, mas eu acabei entrando na vida por acaso. Era um candidato nosso, candidato a vereador, e aí, na hora de fazer registro, ele amarelou. E acabou eu sendo o candidato do grupo. Aí eu fui vereador. Olha o destino. Entrou dessa forma. Eu trabalhava no Porto de Vitória, isso há muitos anos atrás. E aí, eu me lembro que um período também tranquilo, Cabo Camata era prefeito, depois foi Jesus Vaz. Assim, uma turbulência. Mas foi tão importante esse período na minha vida, porque eu já entrei com uma bomba dentro da cidade, que era esse período. Confuso pra caramba. E aquilo foi uma pós-graduação para mim, seguido de um doutorado. E eu me lembro que eu falei para ele, pai, eu não vou disputar a eleição mais não, de vereador. Por quê? Não gostou não? Eu falei, não, gostei. Vou disputar a eleição de deputado estadual. Aí ele falou, rapaz, só tem tubarão na Assembleia, gente experiente, né? Gente que estava lá, tantos mandatos, tantos votos. Eu falei, mas pai, eu só vou saber se eu vou ganhar ou se eu vou perder se eu disputar. E aí acabei disputando, eu fui um agente colaborador voluntário da prefeitura, apontava onde tinha buraco e manilha. Naquela época ainda tinha muita manilha de barro em Campo Grande, Cariacica como um todo. E aí eu fui o terceiro deputado mais votado do Espírito Santo. E o deputado que até hoje ninguém conseguiu ter mais votos que eu como deputado estadual em Cariacica. Então, assim, isso marcou muito. Mas, ao mesmo tempo, me chamou para uma responsabilidade danada. Né? Um cara tem uma votação dessa em Cariacica. A terceira maior votação do Estado. Com 32 anos de idade na época. Somente Cláudio Vereza, Sueli Vidigal e eu passamos da casa dos 30 mil votos. Os demais deputados, os 27, todos eles abaixo de 20 mil, no máximo 25 mil votos. E nós passamos da casa dos 30 mil. Foi uma votação, assim, muito interessante. Eu falei, caramba, eu não posso fazer feio. O slogan da minha campanha era nossa gente quer respeito. E aí eu me dediquei a conhecer regimento. De fato, eu tenho um regimento na minha cabeça aqui, porque, de fato, eu precisava saber como é que funcionava o jogo, porque uma Câmara não tem nada a ver quando você bate no plenário da Assembleia. É outro palco. E aí fui me aperfeiçoando, conhecendo. Então, assim, meu pai foi muito importante para mim, que ele falava, respeite as pessoas. Ele falava, não brinque com o sonho das pessoas. Foi uma grande frase para mim. Não brinque com o sonho das pessoas. Porque quando o cara vai lá, uma mulher, uma criança, um senhor, vai lá te falar alguma coisa, te pedir uma obra, ele não está pedindo ali de brincadeira. Ele está pedindo que ele quer melhorar o bairro dele, a vida dele, não tem unidade de saúde, ele quer uma atenção na saúde melhorada, porque ele não tem ganho para pagar um médico, não tem um plano de saúde, ele quer uma rua, porque ele não é porque ele gosta de pisar na lama e na poeira, porque ele quer ter dignidade. Então, meu pai me ensinou isso. Não brinque com o sonho das pessoas. Então, assim, para mim foi muito, muito fundamental na minha vida. Para encerrar, deputado, a última pergunta. O senhor, é uma questão que nós, capixabas, que temos uma preocupação com os filhos, com o futuro. Na sua última passagem aqui nesse estúdio, o senhor falava assim que muitas às vezes as pessoas se esquecem o que o Estado passou em termos de desorganização política, insegurança, num passado não tão longínquo. Quais são os fatores que podem trazer de volta essa instabilidade? Existe esse risco, novamente, na política, levar a gente a um processo tão perigoso como aquele que nós vivemos? Eu acho assim, o risco ele acontece em qualquer lugar, né? Você pode ter um retrocesso, mas a população está muito antenada a isso. O que a gente tem que estar muito atento, assim, eu não estou aqui para dizer que ninguém está despreparado ou preparado demais para assumir, por exemplo, a chefia de um governo do Estado. A experiência pesa muito, pesa. Pesa de quem viveu, principalmente, esse momento, e para quem está nesse momento rico que o Espírito Santo vive hoje. Então, se você não tem história, você não tem responsabilidades como nós temos, né?
de controlar o recurso, o gasto público, frear, poder avançar no tempo certo. É a única preocupação que nós temos que ter. Porque ninguém hoje tem uma vara de condão ou até autoridade mesmo para dizer, Luciano, você não pode ser governador, nem fulano, nem ciclano. Acho que ninguém tem o direito de falar isso do próximo. O que nós temos que ter responsabilidade é de estarmos atentos a um programa que pode ser estabelecido dentro de um governo de Estado, que o cara não tem responsabilidade com o gasto, que custeio da máquina, o servidor público, naturalmente, ele vai buscar sempre por melhoria salarial, e é legítimo. Mas você não pode só abrir a torneira e aumentar o salário. Olha o que aconteceu no Espírito Santo, nessa época eu fiz o alerta. O governo foi dado um aumento na época de Vitor Buarque, 25%, eu acho, e não tinha caixa. E aí gerou essa quebradeira toda. Precisamos vender o último ativo que nós tínhamos de royalties de petróleo para começar a organizar as nossas contas. E não foi tarefa fácil, não. Para fazer isso foi com muita dificuldade, mão de ferro, participei ativamente desse processo de mudança do Espírito Santo. Então não dá para dizer que você governa um Estado, é isso que eu quero dizer. A experiência de quê? Não é só chegar e ser governador. Tem que ter experiência, tem que ter diálogo, tem que respeitar as pessoas, as instituições. Não pode querer chegar sendo palmatória do mundo. Por isso que eu falo que o extremismo, para chegar à frente do governo, não é legal, porque a pessoa não olha para o outro lado. E a sua verdade ela é única. Então você tem que estar aberto a escutar opinião, sugestão, admitir erros e falhas. Então, assim, eu acho que nós estamos num momento muito bacana para, passando essa fase das eleições municipais, começar a dialogar o futuro do Espírito Santo, os comprometimentos que os agentes políticos pretensos depois da eleição de 24, quem serão os agentes que vão colocar o nome à disposição? Quais são os compromissos que eles vão ter com os capixabas, com o servidor público, com as nossas forças de segurança? Qual a relação que ele vai ter com os poderes constituídos, instituições, com a Assembleia Legislativa? Quem serão os novos deputados e quem vai permanecer? Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Mas eu acho, assim, que o alerta é de que nós não podemos retroceder. Não dá mais para ficar fazendo brincadeira com dinheiro público, sabe? Nós temos investido muito. A Assembleia tem autorizado o governo a investir em infraestrutura, principalmente, né? Foram 5 bilhões, nós fechamos o ano passado. Podemos avançar, mas podemos. O Brasil precisa crescer também. O país precisa crescer. Você vê o Rio Grande do Sul, dependente da União, enquanto nós tivemos aqui o problema com as 13 cidades, a União vai ajudar, mas nós temos caixa para tocar a nossa vida e reconstruir essas cidades. Rio Grande do Sul, não. O Rio Grande do Sul está quebrado. Minas Gerais postergou a dívida dela. Rio de Janeiro está quebrado. Nós não. Nós conseguimos, a várias mãos, chegar nesse estado equilibrado aqui. E isso começou com Paulo Artung. Eu estava lá. Paulo Artung deu passos importantes nessa virada de página. A história não pode ser esquecida. Depois veio Renato, depois Paulo de novo, e agora Renato. Então, todos eles tiveram 3 mandatos, não é isso? 3 mandatos cada um. E todos eles foram muito importantes, cada um de um modelo de pensar diferente, mas todos eles focados no crescimento, desenvolvimento econômico e social do Espírito Santo. Então, assim, por isso que eu falo, não dá para você fazer seleção de quem vai ser o próximo governador. O que nós temos que estar preparados é para mostrar para essas pessoas que vão disputar de que nós temos um caminho, que ele é importante, você pode corrigir algumas coisas, um modelo de gestão um pouco diferente, mas o Estado não pode dar passos atrás. Virar um Estado assistencialista, virar um Estado que gasta mais do que arrecada. São coisas básicas, mas se você errar a mão, você coloca o Estado ladeira abaixo. Perfeito. E tirando o extremismo. Né? Assim, não dá para ficar batendo em um e alisando os outros. Não, você tem que dialogar com tudo. A Constituição é clara. Todos são iguais perante a lei. Então eu não posso deixar de ajudar fulano porque ele é tendencioso à esquerda e eu sou de direita, então eu vou ajudar só os direitistas. Não. O Estado está aqui para ajudar todo mundo, principalmente as pessoas que mais precisam. Tem um dado importante, que nós temos um bocado de gente que está vivendo ainda abaixo da linha da pobreza e esse número não caiu assim, não. Esse é um dado assustador. Então nós temos que ir atrás dessas pessoas, criar políticas públicas que possam alcançá-las, para elas terem uma condição de melhorar a sua vida, de criar seus filhos, de ter uma saúde decente, uma infraestrutura legal. Então, assim, e por isso essas parcerias com os municípios. Então, o Estado fez parceria com o município, então não pode parar. E nem pode ser seletivo.
Só vou ajudar o prefeito tal porque ele é da minha relação política, esse aqui eu não vou ajudar. Então, nessa vibe, eu acho que dá para fazer um projeto bacana do Espírito Santo, independente de grupo político, continuar crescendo e desenvolvendo. Certo. Queria agradecer a presença de Marcelo Santos, deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa. Marcelo, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que foi uma conversa muito boa, que reforça compromissos democráticos e de desenvolvimento do Espírito Santo. Eu que agradeço. Estou à disposição, né? A Assembleia, como eu disse, as pessoas ainda não têm noção da importância do parlamentar e do Poder Legislativo, né? Não tem um prego nesse Estado colocado com dinheiro público que não passou pela Assembleia para autorizar. E a Assembleia tem autorizado tudo aquilo que é de importante para o desenvolvimento do nosso Estado. E essa parceria, e é o diferencial do nosso Estado, Luciano, nós somos autônomos, os poderes e as instituições. Autônomos e independentes. O nosso diferencial, a harmonia. A gente consegue sentar na mesa, os chefes dos poderes e instituições, e dialogar, por exemplo, falando sobre a LDO e falando sobre orçamento. Falando sobre os problemas que cada um enfrenta dentro da sua instituição e, nesse diálogo, fazer uma construção. E essa construção é permanente. Então, isso que é o nosso grande diferencial. O que no Rio de Janeiro não tem, o que em outros estados não tem, o que no Brasil hoje. Você vê a dificuldade que é o Congresso dialogar com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público. Então, se não tiver diálogo, vira isso, nós estamos assistindo na televisão, replicada aí por vocês, briga, quase em vias de fato. Acho que isso não é legal. Eu não me sinto representado por um Congresso que o cara sai na porrada com o outro para dizer que ele é mais homem. Acho que isso não existe, né? Acho que nós estamos num avançar tão grande que nós podemos produzir tantos resultados, brigar enquanto o país precisa crescer, enquanto o país precisa pagar sua dívida pública, enquanto o país precisa fazer uma reforma política mais ampla, uma reforma administrativa mais ampla, uma reforma trabalhista mais ampla, uma reforma fiscal que nós aprovamos agora e que ainda fica meio na dúvida como é que serão os efeitos colaterais dela a partir de 2030. Então, assim, é isso que eu acho que o Congresso Nacional tem que fazer. E o Supremo, o Judiciário, fazer a parte dele, o Ministério Público é dele, o Executivo é dele. Então, se cada um fizer a sua parte, ninguém vai invadir o seu quintal para fazer a outra. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecer a essa Rede Tribuna, que de fato tem história no Espírito Santo, tem história na minha vida. Desde lá da Câmara Municipal de Cariacica, quando eu inaugurei meu primeiro mandato como vereador, hoje com 6 mandatos consecutivos na Assembleia, e a Rede Tribuna sempre ali, acompanhando o nosso trabalho, cobrando, divulgando, muito bacana. Feliz de estar aqui com vocês. Esse foi o Estúdio Tribuna Online. Obrigado pela sua audiência.